Qual a prova que eu tenho que existe vida após a morte? As pessoas que já morreram podem comunicar com os vivos? Segue com a gente porque em apenas 5 minutos nós vamos te contar. A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE. Olá, eu sou Murilo Brito e tem um monte de gente aqui no Brasil todo para te dizer que a vida continua. Vamos responder logo a primeira pergunta. Qual a prova que eu tenho que existe vida após a morte? Regina. Vamos lá, Murilo! No livro Obras Póstumas, Allan Kardec nos ensina que a alma do homem sobrevive sim ao corpo e conserva sua individualidade após a morte deste. Se a alma não sobrevivesse ao corpo, o homem só teria por perspectiva o nada, do mesmo modo que se a faculdade de pensar fosse produto da matéria. Já pensou? Se não conservasse a sua individualidade, isto é, se dissolvesse no reservatório comum chamado o grande todo, como as gotas d'água no oceano, seria igualmente para o homem o nada do pensamento, e as consequências seriam absolutamente as mesmas que se não houvesse alma. É isso mesmo, Regina. E o Kardec diz ainda que a sobrevivência da alma está provada de maneira irrecusável e até certo ponto constatada pelas comunicações espíritas. Sua individualidade é demonstrada pelo caráter e pelas qualidades peculiares a cada um. Essas qualidades, que distinguem umas das outras as almas, lhes constituem a personalidade. Se as almas se confundissem num todo comum, uniformes seriam as suas qualidades. Regina, e Kardec conclui dizendo o seguinte: além dessas provas inteligentes, há também a prova material das manifestações visuais ou aparições tão frequentes e autênticas que não é lícito colocá-las em dúvida. Isso mesmo, Murilo. As pessoas que já morreram podem sim comunicar com os vivos. Não é isso mesmo, Languno? Regina, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, foi revelada pelos espíritos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, temos o seguinte ensinamento: a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação e a do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Muito bem, Languno. E por falar em intermediários entre nós e os espíritos, nós não podemos deixar de citar aqui a figura ímpar, não é, do médium Francisco Cândido Xavier, que psicografou, gente, mais de 400 livros e cerca de 10.000 cartas, que consolou uma multidão de mães, pais, familiares sobre a vida após a morte dos seus entes queridos. Não é isso mesmo, Mônica? Com certeza, Murilo. Muitas das cartas psicografadas por Chico Xavier foram tão consoladoras que se transformaram em livros para espalhar esses benefícios para outras pessoas. Dentre eles, gostaria de destacar o livro Crianças no Além, que traz a mensagem de Marcos, de 12 anos, que desencarnou em um acidente de trânsito, junto com seus 2 irmãos, que eram os únicos 3 filhos do casal Hayashi. Trago aqui um pequeno trecho dessa consoladora mensagem. Mamãe, se não fosse a falta que a gente tem de casa, se não fosse a voz da senhora e do papai dentro de mim, eu diria que tudo está bem, mas posso dizer que tudo irá melhorar quando tivermos paciência e confiança. Estamos num parque de crianças que vieram para cá apressadamente. Temos tratamento, exercícios, lições e muito carinho. Obrigada, Mônica, por nos trazer essa emocionante mensagem consoladora que revigora as nossas esperanças no porvir. Muito bacana mesmo, né, Regina? E isso demonstra, gente, que os nossos entes queridos continuam vivos no mundo espiritual e que a vida continua após a morte do corpo físico. E pensar que muitos ignoram
claro essa verdade irrecusável. É isso aí, Murilo. Saber que existe vida após a morte é realmente muito consolador. Lembremos das palavras de Jesus em João, capítulo 10, versículo 10. Eu, porém, vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. São suas ovelhas todos os que praticam a sua moral pura. E se você ficou interessado em saber mais sobre os temas tratados aqui no nosso podcast, se liga nessa dica. Olá, quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Venha aí a Concafras 2022. Encontro espírita teórico prático totalmente online, nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2022. Venha e participe. Inscrições no site www.concafras.com. Podem surgir sobre a terra prova, desgosto e mudança, mas Deus jamais nos retira a alegria da esperança. Alta de Souza. O nosso programa chegou ao fim, mas fique atento, porque retornaremos em breve com um novo episódio de A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE, apoio Rádio Mundial de Espiritismo. Valeu, gente! Até mais, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima, viu? Grande abraço, até a próxima! Gente, até a próxima! A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE.